pastor Rodrigo Silva foi humilhado praticamente com essas argumentações que vocês vão ver agora sobre Constantino, a questão da Igreja Católica e dentre outras coisas. Ele se dedica a vilipendiar a história de um personagem histórico cuja vida ele evidentemente não conhece, voltando a inventar fatos e a fazer induções desenraizadas das fontes, e no qual ele ainda se propõe a me responder. Isso eu admito que me surpreende, afinal o canal dele é 30 vezes maior do que o meu. Apareceu pra mim, saltou aí hoje um short, não sei se um short ou um Reels, um dos dois assim, de alguém fazendo um react. É um professor, eu tô com o nome dele aqui, mas eu não vou citar o nome, porque, questão de ética, eu não gosto de ficar com briga de lá, briga pra cá. Mas como o vídeo dele já estava com quase 200 mil visualizações, esse corte, onde ele está, assim, literalmente desprezando o que eu falei, eu vou responder umas 4 ou 5 coisas que ele falou. Já eu não penso que é falta de ética dar o nome daqueles cujas invenções eu me disponho a desmascarar, inclusive. Eu acho que não fazê-lo seria sinal de covardia. A razão e o escopo da polêmica, o que me levou a gravar os 2 vídeos em 2023, foi um vídeo de uma participação dele em um podcast no qual ele faz uma sucessão de afirmações a respeito da história da igreja no século IV. Afirmações que eu considero esdrúxulas e absurdas. E agora, mais de um ano depois destes meus vídeos, ele faz esta live na qual me responde. No entanto, antes de entrarmos no tema que ele se propõe agora a falar, é importante deixar aqui anotados os pontos que eu contestei e que ele não respondeu, e que são a maioria. Vamos passar aqui em revista deles brevemente. Ele deu liberdade de culto aos cristãos, proibiu as perseguições aos cristãos, elevou o cristianismo à religião estatal. Nós sabemos que o cristianismo só foi elevado à religião estatal 43 anos depois da morte de Constantino. O Édito de Milão, pelo qual Constantino deu liberdade à igreja, ocorreu em 313. O Édito de Tessalônica, pelo qual a igreja foi elevada à religião estatal, ocorreu em 380. Entre os dois fatos, passaram-se 67 anos. O exato termo temporal que separa a proclamação da independência no Brasil e o golpe da República. O que ele afirma seria o mesmo que afirmar que Deodoro da Fonseca proclamou a independência do Brasil, ou que Juscelino foi eleito presidente da República em 2022. Pegou várias basílicas. O que eram basílicas? Templos pagãos de Roma. Eu admito, sinceramente, que esse ponto me constrange um pouco. Aqui não é motivo para rir, de fato, é motivo para chorar. Porque isso demonstra o nível civilizacional e cultural em que nós nos encontramos. Afinal, quem disse isso é um arqueólogo tido como referência intelectual no nosso país. E, bom, basílicas católicas são igrejas, são templos, são edifícios sagrados. Mas a Basílica Romana era um edifício público, civil, destinado a abrigar audiências judiciais, assembleias públicas, por vezes até comércio e agiotagem. O próprio Constantino construiu uma basílica nesse sentido romano, a célebre Basílica de Maxêncio e Constantino, cujas ruínas se encontram até hoje no Fórum, em Roma. Por isso, eu acho que é bom enfatizar e retomar a questão. Eu te pergunto, Rodrigo Silva, a pergunta continua aqui. As basílicas romanas eram templos? E transformou essas basílicas em basílicas cristãs. Isso é falso. Constantino construiu igrejas em formato de basílica em Roma, em Jerusalém, em Constantinopla, mas não transformou as basílicas romanas em igrejas. Isso somente sucessores seus fariam. Quem já foi para a Itália já deve ter visto muito dessas basílicas. Elas têm um panteão lá dessa época que você vê que é uma coisa estrondosa. Isso aqui também é triste, afinal vem de um arqueólogo. O panteão, ele não pode ser enquadrado na noção que os romanos tinham de basílica, e nem na noção arquitetural de basílica. O panteão era, sim, um templo, portanto não era basílica. E é uma construção redonda, enquanto as basílicas, tanto romanas quanto cristãs, são essencialmente e invariavelmente de estrutura retangular. Elas têm um panteão lá dessa época que você vê que é uma coisa estrondosa. Nos nichos que estavam os deuses pagãos, ele tirou e colocou imagens de santos. Ele diz que Constantino transformou o panteão em igreja e substituiu as estátuas dos deuses por estátuas de santos. Pessoal, o panteão foi convertido em igreja pelo Papa Bonifácio IV em 609. 272 anos depois da morte de Constantino. E aí, nessas mudanças que a igreja fez, depois de Constantino veio um monte de mudanças. Uma delas foi o calendário. O calendário foi mudado já na época de Júlio César, Roma. Depois ele foi mudado na época do Papa Gregório. A gente fala do calendário juliano, calendário gregoriano. E nessas mudanças que Roma fez, tanto em sua fase imperial quanto em sua fase cristã, a gente percebe alguma coisa. Nós estamos em que mês agora? Novembro. Novembro lembra que número? 9. Mas é o mês 11. É. Outubro lembra que número? 8. Mas é o mês 10. Dezembro lembra que número? 10. Mas é o mês 12. Quem mudou tudo isso? Roma. Mudou os calendários. Ele fala que Roma modificou o calendário. Pessoal, Roma fez o calendário. Os meses que ele aponta no vídeo são meses romanos. Não são meses hebraicos que Roma modificou. E por que ele envereda nessa questão? Para embasar o que ele disse logo em seguida a respeito de uma profecia do Antigo Testamento que fala da modificação do calendário. Ele toma o calendário juliano, que é um calendário pré-cristão, promulgado em 46 a.C., e o coloca entre as mudanças que, segundo ele, Roma fez em realização dessa profecia veterotestamentária. E ele fala ainda do calendário gregoriano, feito pelo Papa Gregório. Talvez ele não saiba, mas houve 16 papas com este nome. O Papa Gregório em questão é Gregório XIII, que promulgou a sua correção ao calendário juliano em 1582. E ele não mexeu nos meses, como é sugerido, ele modificou a contagem de alguns dias. Tudo isso, pessoal, é de conhecimento geral. É aquele tipo de coisa que a gente simplesmente aprende. São fatos históricos básicos. O sábado foi trocado pelo domingo, Sim. exatamente como Daniel 7,25 disse que aconteceria. Cuidará em mudar os calendários e a lei. Então quer dizer que os romanos trocaram o sábado pelo domingo a partir de Constantino.
Então por que nós encontramos numa carta escrita em 107, 200 anos antes de Constantino, carta escrita aos Magnésios, por Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo dos apóstolos, por que nós encontramos então os seguintes dizeres? Nós que antes guardávamos o sábado, agora não mais o guardamos. Nós guardamos o dia em que o Senhor ressuscitou. Isso, repito, 200 anos antes de Constantino. Eu optei por trazer tudo isso à baila novamente, porque no vídeo em questão, que ele se propõe a me responder, ele não toca em nenhum desses 7 pontos. Como o vídeo dele já estava com quase 200 mil visualizações, esse corte, onde ele está, assim, literalmente desprezando o que eu falei, eu vou responder umas 4 ou 5 coisas que ele falou. Não, ele não toca em 4 ou 5, ele toca em apenas 2. E já que o estudioso em questão alega prezar pelo debate acadêmico, estruturado, racional, e como todo debate dotado de tais predicados não pode deixar pontas soltas e questões não enfrentadas, eu julguei que não seria de bom tom esquecer esses temas aos quais ele não respondeu. Por isso, eu optei por trazê-los, para que não sejam olvidados. Ah, mas ele tem o direito de não...